O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu hoje com o primeiro-ministro britânico e o novo secretário-geral da OTAN em Londres. Essa é a primeira parada da viagem de Zelensky pela Europa em busca de fortalecer as alianças com os países do bloco. Segundo o premier Keir Starmer, ele e o presidente ucraniano discutiram o plano da vitória da Ucrânia contra a Rússia. O novo representante da OTAN, Mark Rutte, disse que a guerra na Ucrânia é uma das prioridades e que isso também envolve a defesa do Ocidente. De Londres, Zelensky foi para Paris para se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron. Ainda hoje ele viaja para Roma, onde vai se reunir com a primeira-ministra Giorgia Meloni. Amanhã, o presidente ucraniano deve ir para Berlim para se encontrar com o chanceler Olaf Scholz. O governo alemão planeja reduzir à metade o montante atribuído à ajuda militar bilateral à Ucrânia em 2025. Uma importante reunião dos aliados militares de Kiev, marcada para sábado, teve que ser adiada pelo presidente americano Joe Biden. E quem chega para comentar esse e outros assuntos internacionais é o Bruno Pasquarelli, que é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Bruno, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. É um momento sensível, né? Onde o Zelensky cada vez mais pede apoio e normalmente ele reclama que o apoio ou é pouco ou está muito atrasado para chegar, né? Boa tarde, Kelly. Um prazer enorme estar com vocês. Com certeza, a gente já viu semana passada a visita do Mark Rutte ao Zelensky, né? Ele que é o novo chefe da Aliança Militar da OTAN. E agora nós vemos esse encontro, então, do Zelensky com o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer. É interessante notar o que eles discutiram nessa reunião. O primeiro ponto central é a possibilidade de uma eleição do Trump. Caso o Trump seja eleito nos Estados Unidos, é muito provável que esse apoio dos Estados Unidos à ação ucraniana na guerra seja diminuído. Então, isso faz com que o Zelensky procure fortalecer as suas alianças com os países europeus em geral. Um ponto muito discutido entre eles foi, em primeiro lugar, a questão dos mísseis de longo alcance que a Ucrânia possui, são mísseis, né, fornecidos pela Europa e pelos Estados Unidos e que podem alcançar até regiões próximas a Moscou, por exemplo, e alvos logísticos ali da Rússia. Então a discussão é se o Zelensky pode ou não utilizar essas armas, né? Ainda não existe um consenso se Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos decidirão ou não pelo uso. E a segunda pauta, também muito importante, é uma provável entrada da Ucrânia na OTAN, uma pauta que está sempre sendo discutida e que traz consequências tanto para a Ucrânia e quanto para essa guerra entre Rússia e o país, né? E a Ucrânia especificamente. E aí essa possibilidade que lá atrás, né, foi um dos argumentos do Putin, inclusive, que se sentia ameaçado, né? Foi um dos argumentos que ele usou para iniciar a invasão no território ucraniano. Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa sobre também essa tensão que a Rússia causa na Europa. Você acredita que realmente Vladimir Putin avançaria para outros países europeus além da Ucrânia? Essa é a principal preocupação de um possível cessar-fogo, um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, né? Porque a Rússia conquistou ali porções do território ucraniano, como a própria região da Crimeia, né? Dentre outras regiões. Só que a gente não sabe se existiu um acordo de paz onde a Ucrânia ceda territórios para a Rússia, o que a Ucrânia não quer, né? Se isso acontecer, se isso realmente vai parar a Rússia numa possível nova ofensiva daqui a alguns anos, né? A gente viu que o Putin costuma não aderir a esse tipo de acordo, né? O Putin, ele invadiu a região da Crimeia, invadiu a região do oeste da Ucrânia, então, consequentemente, os países da aliança da OTAN, né, os países europeus, Estados Unidos, são muito reticentes a qualquer tipo de acordo que ceda territórios ao Putin, porque isso não necessariamente vai fazer com que o Putin deixe de invadir ainda mais a Ucrânia e outros territórios ligados ali à ex-União Soviética, né, que estão durante muito tempo ficaram ligados à ex-União Soviética. Bruno, tem informação agora chegando sobre as eleições americanas. O
candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou definitivamente um segundo debate com a democrata Kamala Harris. Em uma rede social, Trump diz que não haverá revanche, apesar das propostas feitas por emissoras norte-americanas. Segundo o republicano, Kamala Harris deixou claro que não faria nada diferente do governo Joe Biden, portanto, não há necessidade de um segundo encontro entre os dois. Nesta semana, uma nova pesquisa de intenção de votos apontou que os dois candidatos estão em empate técnico, com Kamala Harris um pouco à frente, mas no empate técnico. Bruno, qual que é a sua avaliação, né? Você acredita que o Trump realmente acredita que não é necessário? Ou, como a avaliação do primeiro debate foi de que Kamala teria se saído melhor, agora ele está fugindo da raia? A gente vê ali desde o final do primeiro debate o Donald Trump já dizendo que não participaria de um novo debate, né? Muitos analistas, né, e eu concordo, a gente teve ali uma visão, uma vitória parcial da Kamala Harris naquele encontro, naquele debate, mas é importante ressaltar, essa vitória não necessariamente trouxe uma ampliação dos votos, dos possíveis votos na Kamala Harris. A gente tem notado as pesquisas ainda destacando um equilíbrio muito forte entre ela e o Donald Trump, como você bem ressaltou, né? Existe um empate técnico ali em torno de... A Kamala Harris está ligeiramente à frente na pesquisa nacional, mas existe realmente um empate técnico. O mais importante agora, daqui para frente, a gente tem que pensar que falta um mês para as eleições, é a disputa nos estados, os chamados os swing states, que são aqueles estados os estados pêndulos, né, que têm realmente o poder de decidir uma eleição. Então, muito provavelmente, a gente já tem observado, né, por conta das campanhas, das agendas de campanha dos dois, é provável que tanto Trump quanto Kamala Harris delimitem os seus esforços naqueles estados onde existe mais indecisão dos eleitores, né? Então, o esforço de campanha vai ser, por exemplo, no estado da Pensilvânia, que é um estado com 19 delegados e que tem um fator primordial na decisão final ali da eleição. Geórgia também, né? Onde tem a capital Atlanta, né? Que acaba sendo um estado muito importante para definir os rumos também das eleições. Então, o que a gente vai ver realmente nesse mês é o foco tanto do Trump quanto da Kamala Harris nesses estados que têm o poder de decidir. A gente não vai ver os dois, por exemplo, na Califórnia, que é um estado já com tradição democrata. A gente não vai ver um dos dois, por exemplo, no Texas, que é um estado republicano. A gente vai ver realmente os dois focando as suas campanhas nesses estados indecisos que têm um grande poder de definir a eleição para um ou para outro. Até porque na história americana, nem sempre quem venceu o debate, na avaliação de especialistas, ganhou a eleição de fato, né? Com certeza, né? O debate ele é um fator importante em toda a democracia, ele tem que existir, né? Ali a gente consegue ver algumas propostas, mas não necessariamente ele traz uma certeza da vitória do resultado final, né? Muito pelo contrário, ele é uma das variáveis, ele é um dos fatores que podem auxiliar o eleitor na hora da decisão, mas nunca vai ser o fator final, né? E não será também o fator determinante. Ô Bruno, um estudo divulgado nessa semana aponta que centenas de bots pró-Rússia propagaram informações enganosas sobre as eleições americanas na rede social X. O grupo de investigação analisou quase 1.200 contas e cerca de 100 milhões de postagens até julho deste ano. As publicações incluíam propagandas do Kremlin, conteúdo favorável ao candidato Donald Trump e desinformação sobre a campanha de Kamala Harris. Segundo o estudo, as contas são caracterizadas por bots por compartilharem outras publicações em questões de segundos. A gente vê então, não é, Bruno, como a tecnologia ela vai impactando as redes sociais também e são ferramentas que eu acho que o mundo ainda está aprendendo a como lidar, principalmente em momentos como esses, né? Períodos de eleição onde as democracias ali estão em jogo. Com certeza, Kelly. A gente tem nos últimos anos, nas últimas décadas, né, a importância das mídias sociais para as eleições como um todo, né, como o próprio Facebook, como o WhatsApp, Twitter, o atual X, né, dentre outros.
O que a gente tem notado, né, nos últimos, por exemplo, na eleição do Donald Trump contra a Hillary Clinton em 2016, já houve uma invasão ali dos bots russos favoráveis ao Trump, já houve realmente essa intencionalidade de alterar o processo eleitoral. Também em relação ao Brexit, na saída da Inglaterra ali da União Europeia, já houve também propagandas enganosas, né, desinformação promovidas, né, ali pela Rússia. E essa é uma questão muito importante para os próximos anos, atualmente para os próximos anos também, né? Como os países, e também o Brasil, né, como os países irão lidar com a desinformação realizada através da inteligência artificial que está cada vez mais presente na nossa rotina, e que acaba tendo um papel primordial também para definir eleições. Então, é sempre importante que os países estejam preparados para combater a desinformação e para realmente utilizar a inteligência artificial de modo positivo, né? Regular essa utilização da inteligência artificial. É claro que cada pessoa, né, tem que estar muito atenta ali ao conteúdo que está consumindo, que chega ali na tela do celular. Mas, Bruno, como você disse, os países têm que criar ferramentas para ver como vão combater a desinformação, porque com a inteligência artificial, muitos conteúdos falsos parecem realmente que são reais, né? Fica difícil para a gente identificar. Com certeza, né? E por isso a necessidade de um debate sério sobre a regulação, né? Sobre realmente como esse processo de redes sociais em geral, de inteligência artificial, tem que ser benéfico para a democracia como um todo, e não tem que ser um processo que acabe ocasionando, por exemplo, coisas muito negativas para a democracia. É necessário estimular o debate sobre como realizar uma boa regulação dessas mídias sociais para que elas não atrapalhem o bom funcionamento do jogo democrático. Bruno, a Coreia do Norte anunciou que vai fechar permanentemente a fronteira com Seul. Em comunicado, Pyongyang indicou que vai bloquear as rodovias e vias férreas que eventualmente poderiam ter servido para facilitar as viagens entre as duas Coreias. A decisão é simbólica, já que a fronteira entre os dois países é uma das mais militarizadas do mundo e há anos não há viagens pela região. O exército norte-coreano afirmou que a medida é uma forma de autodefesa em resposta aos exercícios de guerra da Coreia do Sul e o deslocamento de meios nucleares estratégicos dos Estados Unidos. As relações entre Pyongyang e Seul passam por um dos piores momentos em anos. Recentemente, o governo do Norte fechou as agências dedicadas a uma eventual reunificação. É mais um ponto de tensão no mundo, não é, Bruno? Exatamente, Kelly. Como você bem disse, um mundo cada vez mais desintegrado, né? Um mundo cada vez menos articulado e criando menos pontes. A gente teve, alguns anos atrás, uma possível rearticulação, de uma possível unificação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Lembrando, eles não têm um tratado de paz, né? Eles têm uma zona desmilitarizada nessa região onde estão sendo fechadas as fronteiras, né? É importante ressaltar que durante praticamente esse ano, o ano passado também, a gente tem um aumento nas tensões. Nós tivemos, por exemplo, ativistas da Coreia do Sul enviando balões para a Coreia do Norte, alertando, né, sobre a questão da falta de liberdade de expressão na Coreia do Norte. Ao mesmo tempo, nós tivemos a Coreia do Norte enviando balões para a Coreia do Sul com dejetos, né, e isso trouxe também um aumento, né, do conflito entre ambos. E agora, novamente, nós tivemos as ações militares da Coreia do Sul e, como consequência, esse fechamento das fronteiras terrestres, né? E é importante ressaltar também que agora está sendo debatido na Coreia do Norte uma possível alteração da Constituição do país. A gente não sabe quais os resultados ainda dessa alteração da Constituição, inclusive se já foi feita. Mas um dos pontos que o Kim Jong-un, né, o ditador norte-coreano, está querendo colocar nessa nova Constituição é a inserção da Coreia do Sul como inimigo número 1 da Coreia do Norte, né? Então, isso já é uma discussão que pode acontecer e pode ser inserido na Constituição da Coreia do Norte, e isso traz consequências muito negativas também para esse relacionamento entre ambos, né? Um relacionamento que a gente já viu
algumas tendências de aproximação nos últimos anos, mas que de 2023 para cá houve realmente uma complicação com os países entrando em conflito por desavenças históricas e políticas. Exatamente. Comerciais também, né, Bruno? Bom, é sempre muito bom contar com a sua análise, te ouvir. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço pelo convite, Kelly. Uma boa tarde, até a próxima.